Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando as atividades, tá certo? Eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre o nosso assunto e responder a nossa atividade. Nós entramos no assunto de empirismo e racionalismo, né? Racionalismo a gente já sabe, é a arte de pensar, de raciocinar. Raciocinar é que nos deixa diferente dos outros animais, né? Por termos essa capacidade de pensamento, tá certo? E o racionalismo também nos dá a ideia de que o conhecimento acessível, ele é enganador. E a razão é a única forma e fonte de conhecimento válido. Isso quem dizia era Platão. A razão era a única forma de conhecimento válido. O que seria essa razão? A gente tomar opiniões ou tomar as nossas decisões pelo que a gente achava que era certo, tá bom? Sem questionar e sem duvidar. Já o empirismo, ele privilegia as formas argumentativas, né? Sua principal característica é a dúvida. A dúvida, o empirismo diz que a dúvida é o ponto de partida para o conhecimento, ou seja, nunca aceitar nada como verdadeiro, sempre questionar e duvidar. Dentre os pensadores racionalistas, vale destacar René Descartes, né? Pela sua frase célebre, penso, logo existo. Por que ele dizia isso? Se ele tinha capacidade de pensar, de questionar, de ver tudo ao seu redor, aí sim ele sabia que ele existia. Mas se ele não pensasse, se ele não pesquisasse, se ele não duvidasse, ele não vivia, né? Pelo contrário do que dizia Platão, né? Que o conhecimento estava na razão, né? Ou seja, se você age pela razão, você não questiona, você não procura saber as veracidades dos fatos. Isso no racionalismo. Já no empirismo, não. A dúvida era a sua principal característica. Devemos questionar, devemos buscar conhecimento, né? Algo que nos prove o contrário. Então, vamos agora para a nossa atividade. O assunto não foi extenso, foi pequeno, né? Mas ainda teremos continuidade sobre esse assunto na próxima aula, tá certo? A primeira questão, ele perguntou: qual a importância de Platão para o racionalismo? Platão foi um dos primeiros pensadores a sustentar o conhecimento oriundo da razão em detrimento dos sentimentos, né? Ou seja, como eu acabei de falar a vocês antes, tomava as atitudes pelo que achava que era correto, pelo que estava ao seu redor, né? Nunca procurava questionar nem algum destaque que fosse contrário. Nunca procurava saber das veracidades dos fatos, certo? Na questão 2, o que são ideias inatas? Explique-as. São aquelas ideias inatas, aquelas que existem antes do nascimento de uma pessoa. Alguns filósofos diziam que antes de vir para esse mundo, que a gente já escolhia que família ia nascer, como ia conviver, pessoas que iam conhecer. Alguns até dizem, por isso que quando vemos algumas pessoas que não conhecemos de forma nenhuma, temos a sensação que já tínhamos visto, já conhecíamos de algum lugar, né? Então, essas experiências inatas era que existe antes do nascimento. Eles queriam dizer que nós já vínhamos com algumas experiências antes de nascer aqui, tá certo? Então a resposta seria aquelas que existem antes do nascimento, ou seja, inerentes ao ser, né? Ele não adquiriu aqui, depois que nasceu com as experiências. Segundo, já veio com ela. Na terceira questão, o que afirma o racionalismo sobre o conhecimento? O racionalismo diz que o conhecimento se dá por meio da razão, sem a necessidade de experiência sensorial. Ou seja, você não precisa ter experiências, né? Você vai tomando as suas atitudes, o que você acha que é certo, que é correto, que está ao seu redor, é o que vai prevalecer, certo? Quarta questão.
Qual a função do real no desenvolvimento do conhecimento? O real é independente da forma de conhecer. Ele se oferece para ser conhecido. Ou seja, é independente da forma de conhecer. Ele se oferece para ser conhecido, para ser pesquisado, né? Para ser analisado, para ser duvidado. Na quinta questão, qual a importância de Descartes para a ciência moderna? Então, Descartes é responsável pelo desenvolvimento do método científico do conhecimento. Ele tem um pé na filosofia moderna. Por isso que diz que é responsável pelo desenvolvimento do método científico do conhecimento. Tá certo? Na sexta questão, eu deixei uma questão para vocês opinarem. Todas as atividades eu estou colocando que vocês respondam no caderno, tá bom? Aqui na plataforma não vai ser corrigida com o meu visto, mas quando a gente retornar, eu vou olhar essas atividades no caderno, né? Então, as atividades estão sendo atribuídas para todos vocês. Então, como eu já estou fazendo a correção, não tem necessidade de ficarem questões sem fazer. Essas questões pessoais de comentar, vocês fazem o que vocês entenderam. Quando retornar, que eu passar o visto nessas questões, a gente vê a opinião de vocês. Eu coloquei assim: a dúvida metódica de Descartes o fez concluir que, se ele duvida, então existia, pois para duvidar é preciso pensar. Daí a frase, penso, logo existo. Comente essa afirmativa, né? Quando ele falou, se ele duvida, então existe, pois para duvidar é preciso pensar. Aí veio a frase, penso, logo existo. Aí vocês vão comentar sobre essa afirmativa deles, né? Se vocês concordam com essa afirmativa, se realmente, para se duvidar, tem que pensar, tem que questionar. Se você questiona, se você participa, você existe, você faz parte de um conjunto, ou não. Mas não coloque só sim, não. Coloquem a opinião de vocês, mas comentem, tá certo, gente? Espero que vocês tenham corrigido. Quem não corrigiu na aula, pode corrigir em outro momento. Os vídeos, as aulas, as atividades, as correções vão estar na plataforma à disposição de vocês. Quando vocês puderem, acessem e façam as questões de vocês, tá certo? Então, um abraço para todos vocês, fiquem bem e até a próxima aula.